Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Ele é o princípio e o fim, o alfa, o ômega. E Deus seja louvado por tê-lo enviado para salvar a vida de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Glória a Deus, um bom dia para você. Eu queria que você meditasse numa palavra juntamente comigo, que está escrita em João 4. Essa palavra é bem conhecida nossa, narra um encontro formidável que ocorreu entre Jesus, que tinha que passar por meio de Samaria, né? Onde habitavam os samaritanos, e ele parou num poço e ele deu uma instrução para que os seus discípulos fossem até a cidade comprar alguma coisa para comer. Ele ficou sozinho lá. De repente apareceu uma mulher, uma samaritana. Ele olha para aquela mulher e pede para ela que ela dê água para ele. E ela acha estranho isso, né? Porque os samaritanos não eram muito amigáveis com os judeus e vice-versa. E aí ocorre que Jesus fala para ela que ela poderia receber um tipo de água que ela jamais teria sede. E aí ela olha e fala assim, mas como é que o senhor vai me dar essa água se o poço é fundo e não tem com que tirar? Mas Jesus estava falando de salvação. Se você ler todo o contexto, você vai observar que Jesus estava falando de salvação para aquela mulher. E aí João relata algo interessante que aconteceu nesse diálogo, né? Quando Jesus pede para ela chamar o seu marido. E ela diz assim, eu não tenho marido. E Jesus vira para aquela mulher e disse assim, você já teve 5, e esse que você tem agora não é teu. Ou seja, aquela mulher estava passando por uma situação complicada de relacionamento. E ela já havia passado por 5 maridos e agora o que ela tinha, provavelmente, ela estava tendo um caso extraconjugal com alguém, né? Mas a verdade é que Jesus não foca nesse relacionamento, ele não está interessado apenas e tão somente em resolver o problema marital daquela mulher. Ele está interessado na salvação daquela mulher. E eu quero fazer uma comparação aqui, né? Sobre pessoas que precisam se chegar até Jesus para obter a sua salvação. São pessoas que já se envolveram com filosofias, já se envolveram com seitas, já se envolveram com aquilo que o homem pode oferecer. E muitas vezes, né, essas pessoas, porque depende de cada pessoa tem uma maneira um estilo de vida, vamos dizer assim. E face a esse estilo de vida, essa pessoa, às vezes a pessoa é mais voltada para a justiça, ela é mais conservadora, e por conta disso ela vai procurar alguma coisa que é no sentido mais conservador, mais tradicional. E infelizmente hoje, né, há no mundo uma gama muito grande de seitas que pregam muitas vezes aquilo que o homem entende por certo. Aquela mulher, ela tinha 5 maridos, o que ela tinha agora não era dela. Ou seja, às vezes as pessoas estão procurando e já encontraram, entre aspas, né, o seu marido espiritual. O marido é uma figura de autoridade, é uma figura de conhecimento, é uma figura de conforto, é uma figura de um porto seguro. E Jesus, só Jesus,
é o porto seguro do homem. Sabe, às vezes as pessoas procuram coisas que são do homem para o homem. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez, né, essa mensagem vai chegar a alguém que já procurou, né, num determinado grupo de pessoas, num determinado estilo de vida, num tipo de filosofia, e onde ele achou que ele procuraria se dessedentar ali, né? Tirar a sede que ele tem, a sede da sua alma, a sede do seu espírito, de encontrar paz, aquela paz profunda, aquela paz que ele não sabe onde encontrar. Por um tempo, né? Ficando nesse grupo de pessoas, nesse grupo filosófico, ou nessa seita, enfim, ele encontrou por um período, mas isso não veio contra, né, a expectativa dele de alcançar aquela paz que só o Senhor pode dar. Às vezes as pessoas, né, se envolvem, e eu digo uma coisa para você, que é a mais pura verdade: não adianta você procurar, né, sanar o seu problema de alma, o seu problema de espírito, em grupos religiosos ou filosóficos em que as situações são promulgadas pelo próprio homem. Sabe, às vezes há grupos que é até admirável o que eles fazem, eles proíbem sexo antes do casamento, eles proíbem, a pessoa tem que ser honesta, tem que ser verdadeira, eles têm um estilo de vida, entre aspas, bem justo. A pessoa não pode ter, né, vários casamentos, tem que ser um casamento só, e tudo isso, entre aspas, é louvável. Mas isso é de homem para homem. A paz que o Senhor dá, a Bíblia diz, a paz que o Senhor dá excede todo entendimento. Talvez você já procurou, né, na igreja tal, na igreja X, na igreja Y, e não encontrou, você sabe por quê? Jesus tem a resposta, ele diz assim, a água que eu te der, e aquele que beber da água que eu der, nunca, jamais terá sede. Ele não está falando de uma sede física, ele não está falando de uma sede que eu vou lá, abro a minha geladeira, pego uma garrafa de água, bebo e eu me descer dentro. Não, ele está falando de uma sede espiritual, algo profundo, algo que quando você nasceu, Deus já colocou dentro de você. Todo homem tem essa sede, toda mulher tem essa sede. E Jesus é aquele que pode te oferecer a salvação, essa paz que excede todo entendimento. Aquela mulher chega lá como uma mulher execrada pela sociedade, se você notar, ela chega sozinha naquele poço. Não era comum naqueles dias alguém ir só para tirar a água. Geralmente o poço era fundo, exigia às vezes, né, várias pessoas até para tirar a tampa do poço. Mas aquela mulher vai sozinha, por quê? Porque ela era desconsiderada pela sociedade. Exatamente pelo fato dela ser o que ela era, a maneira que ela era, o que ela já fazia. E olha, eu digo uma coisa para você, por experiência própria, Deus não está interessado no teu passado, a não ser para perdoá-lo. Deus não está interessado no que você fez, a não ser para te perdoar. A cada dia Jesus está, de certa forma, espiritualmente falando, se colocando diante de um poço, esperando que alguém chegue para dizer, olha, eu quero te dar de uma água que você, assim que beber dessa água, você jamais terá sede. Aquela mulher chega ali e quando Jesus fala que ela já teve 5 maridos e o que ela tinha agora não era dele, ela fica perplexa e ela diz, mestre, eu vejo que tu és profeta. Sim, Jesus é o profeta dos profetas. Sabe, filosofias, estilos de vida de homens, né?
aquilo que o homem escreve como achando que a coisa é correta. Se você seguir tal passo assim, assim, se você fizer isso, 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 você vai encontrar, né, a liberdade, vai encontrar paz. Isso não ocorre, isso não acontece. Sabe por quê? Porque é algo espiritual. E só um Deus espiritual que nos fez, né, homens e mulheres também espirituais, porque o homem é um espírito que possui uma alma, que habita um corpo. Só ele pode resolver essa questão. Então, esses maridos aqui prefiguram as tentativas que o homem faz em busca de encontrar a paz, que excede todo entendimento. Talvez seja o caso de alguém que esteja ouvindo essa mensagem, né? Já foi procurar isso, já procurou aquilo, já se envolveu com um grupo tal, né? Já praticou tal coisa, mas não encontrou a paz. Quando, às vezes, é momentâneo, né? Aquilo traz aquele, entre aspas, aquele refrigério momentâneo. Mas depois a pessoa sente lá na sua alma, lá no seu espírito, que ainda algo está faltando. Está faltando Jesus. Como diz o hino, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem tem a Jesus Cristo no céu já tem morada. Aleluia. Eu quero glorificar o Senhor com essa passagem, com essa mensagem, com essa meditação. E pedir a você, se você está cansado, sobrecarregado, né? Pelas situações que já têm ocorrido, pelas situações, aquilo que você tem procurado, e depois lá na frente você, né, perde aquela ênfase, perde aquele entusiasmo que você tinha no início. Ou mesmo você que já foi numa igreja evangélica mesmo, já foi numa igreja, já foi noutra, sabe por quê? O que está faltando é um compromisso pessoal com Jesus. Só Ele, e só Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É só Jesus, não tem outro. É só Jesus que dá a salvação. É só Jesus que dá a vida eterna. Ele diz, né? Eu vou repetir novamente: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde, manso e humilde de coração, e encontrareis descanso em vossas almas. Olha que tremenda palavra, né? Mas para finalizar, aquela mulher chegou lá como alguém que ia só tirar um balde de água, e aquela mulher saiu de lá, primeiramente salva, e depois também saiu como uma missionária, porque ela foi à cidade dela e contou o que de fato tinha acontecido. E sabe de uma coisa surpreendente? Você que é cristão, você que é cristã, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, um dia nós vamos encontrar essa samaritana lá nos céus e certamente vamos nos alegrar com ela. E que oportunidade ela teve, ela agarrou essa oportunidade e não deixou essa oportunidade passar. Hoje é o dia favorável para você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não o fez. E dizer: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Escreve meu nome no livro da vida e me dê dessa água para que eu jamais tenha sede. Eu não preciso ficar, né, buscando aqui, buscando lá, buscando acolá. Não, eu encontrei Jesus, eu encontrei tudo, porque Ele é tudo. Esse é o tempo oportuno, esse é o tempo da salvação. Que você saiba aproveitar essa oportunidade, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?